Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Liderança com Propósito. É uma satisfação ter você aqui. Esse canal nós tratamos da vida espiritual, da vida financeira e da vida familiar. Um aspecto geral dos pilares que rege a vida de todo ser humano. E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito do pilar vida espiritual, baseado em um dos textos das Escrituras Sagradas, Evangelho de João, capítulo 15, propriamente dito a partir do versículo 5, diz o seguinte, ó: Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Vamos focar nessa palavra permanecer? Aquele que permanece em mim e eu nele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só entre nós. Quantas vezes você começou e parou a se dedicar na sua vida espiritual? Nós estamos falando de religião, estamos falando de uma forma geral na sua vida espiritual. Quantos passos você deu e você parou? No momento que era necessário você permanecer, nós permanecermos, porque isso é algo que afeta a humanidade de uma forma geral, que é o fato de permanecer. Nós começamos muito bem, nós vamos caminhando muito bem, mas na maioria das vezes nós terminamos mal. Mas que mal é esse, Danilo Alberto? O mal fora do propósito estabelecido para nós naquele tempo, sabe? Porque eu costumo dizer que você não precisa, nem eu, nós não precisamos ser bom o tempo todo e em tudo. A maioria das pessoas bem-sucedida são aquelas que escolhem algo e elas permanecem em cada dia aprimorar naquilo que ela escolheu. É diferente de eu começar 10 coisas, 10 funções, 10 atividades, e daí eu não consigo concluir nenhuma, nem as 9. Por isso que é importante nós permanecermos. Mas falando ainda desse pilar que é muito importante sobre a vida espiritual ela passa por uma coisa chamada liderança, passa por algo também chamado submissão, entrega, renúncia, confissão. Tudo isso são ramificações de uma boa base espiritual. Mas essa base espiritual, ela se estabelece hoje na globalização, na era digital que nós estamos. Hoje todo mundo sabe tudo. Hoje todo mundo sabe tudo. Nós chegamos hoje para conversar com alguém a respeito de um assunto e a pessoa sabe mais até do que aquele que escreveu o artigo sobre aquele tema. Mas por que que sabe? Porque detém, na verdade, muita informação. Vamos pontuar uma coisa aqui: informação é algo, conhecimento e experiência é outra. Isso requer tempo. Hoje, aqui mesmo nesse canal, é possível nós adquirirmos muita informação, mas e o conhecimento, e a experiência, e a base sólida? Uma coisa, ela não contradiz ou ela não, desfaz uma outra, propriamente dita. Por que que nós hoje temos muita dificuldade em permanecer? Porque nós pegamos aquele mentor espiritual, aquele líder, aquela líder espiritual como referência, e aí nós começamos a seguir, fazer curso, assistir palestras, e aí em algum momento da nossa vida, nós temos conhecimentos de alguma conduta, de algum ato falho ou alguma outra informação que não condiz com aquilo que esse líder, que essa referência que nós tínhamos, vinha passando.
Mas posso te falar, isso tem mais a ver com nós do que com a pessoa no qual nós estamos seguindo propriamente dito, porque geralmente tem muito a ver com nós. Porque se nós pegarmos tudo de bom que esse líder, que essa líder, que esse mentor passou, nos ensinou ao longo do tempo, ao longo dos anos e da caminhada, e pegar esse deslize, esse ato falho ou qualquer outra ação que não corresponde com toda a bagagem, com todo o conhecimento que foi nos passado, a balança positiva ela vai pesar mais. Só que tem uma questão, o nosso senso de justiça própria, a nossa capacidade de julgar e analisar e dar sentença, nesse momento, fala mais. Vamos lá, vamos para dados reais aqui. Provavelmente você sabe, se você não sabe, você vai saber agora. Aqui no canal Liderança com Propósito, você fica sabendo de dados científicos também, e não é somente uma informação baseada em algo que alguém achou, não. Aqui tem informação com dados científicos, com comprovações científicas. Aqui do Brasil, nós temos hoje, falando de modalidade cristão, que é aquele que segue a Cristo, nós estamos completando agora, neste ano de 2024, quase que o dobro de pessoas considerada dentro desse contexto que se desviaram ou que abandonaram a fé por alguma razão. E aí fizeram um levantamento para saber qual que se existe de fato um fato em comum ou uma ligação que fizeram com que estas pessoas viessem abandonar a sua fé, a sua religião, e na sua grande maioria, a resposta chama-se decepção. "Não, mas é porque fulano me decepcionou. Não, porque o meu líder me decepcionou. Não, porque a minha líder me decepcionou". Mas decepcionou como? "Ah, me decepcionou. Eu não esperava". Entenda bem, você que está assistindo esse vídeo, olha a fala. "Eu não esperava essa atitude, eu não esperava essa resposta, eu não esperava esse esse comportamento". Vocês lembram o que que nós lemos agora há pouco das Escrituras Sagradas? João 15:5, em que vai dizer que sem mim nada podeis fazer, se permanecer. Então, como que alguém, ou nós mesmos, largamos a nossa fé, abandonamos aquilo que nós acreditamos, baseado na expectativa que nós criamos de uma outra pessoa. E essa expectativa, na maioria das vezes, eu volto a dizer, ela se estabeleceu no que nós esperávamos ser correspondido. Entende que é uma coisa que está mais vinculado a um espelho? Nós olhamos uma situação, nós olhamos a vida de um líder, de uma líder, e nós criamos uma expectativa baseada no que aquela pessoa vai nos dar, e não permanecemos na nossa fé. Porque se nós permanecermos na nossa fé, nós nos tornaremos inabaláveis, firmados em quê? Firmados nas Escrituras. Não tem segredo, não tem uma fórmula mágica. Nós precisamos estar bem fundamentado naquilo que nós cremos, e todos os dias. Esse permanecer, não é permanecer hoje, não é permanecer uma vez por semana, não é permanecer uma vez por mês, ou permanecer na virada do ano. Esse permanecer é necessário todos os dias, porque a bússola, o norte, o mapa da vida da humanidade está fundamentado na sua fé, na sua crença, na sua vida espiritual. Porque se não tiver isso bem definido, nós não damos conta para poder seguir com as demais áreas da nossa vida. E aí você nota, ao longo das experiências,
algumas características que são comuns em diversos perfis, como, por exemplo, a inconsistência, a pessoa não consegue permanecer, voltamos de novo para a palavra, voltamos de novo para a escritura, não consegue permanecer, porque isso vai abrindo ramificações para diversas áreas. Começa um curso e para, começa uma faculdade e para, começa a fazer uma academia e para. Começa a fazer o investimento na sua autoimagem, na sua vida emocional e para. "Ah, mas estava indo tão bem e por que que parou? Por que que não permaneceu?" Porque lhe falta algo, lhe falta uma base espiritual sólida. E é uma coisa que a gente não consegue, tem uma frase que eu utilizo e vocês vão ouvir muito aqui no nosso canal Liderança com Propósito, eu e os convidados falando, que é nós conseguimos enganar por um tempo, mas nós não conseguimos enganar o tempo todo. Se você tá assi esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no Liderança com Propósito, talvez você precise assistir mais vídeo para você consolidar esse conteúdo. Mas é possível enganar por um tempo, é possível. É possível eu enganar você por um tempo, é possível você me enganar por um tempo, é possível nós nos enganarmos por um tempo, mas o tempo todo a gente não consegue, a gente não dá conta de enganar o tempo todo. Então, é assim que funciona. Mas, Danilo Alberto, o que que isso tem a ver com permanecer? É simples, nós vamos nos enganando ao longo do tempo de que está tudo bem, de que isso não te faz falta, você ter a sua vida espiritual alimentada pela palavra, fundamentada pela palavra, solidificado naquilo que você crê, que aquilo não está te fazendo falta. Afinal de contas, sua conta está no verde, afinal de contas, a sua família aparentemente ela está estável, então por que que você e eu devemos dar uma atenção devida à vida espiritual? Aí entra a questão de enganar por um tempo e enganar o tempo todo, porque por um tempo isso funciona. Sabe aquele pneu de estepe que nós temos, que as montadoras geralmente mandam no nosso carro lá, aquele mais fino? Então, aquele pneu ele é um exemplo muito prático para poder utilizar dentro desse contexto. Porque é um pneu fino, né, não é que seja fino, é um pneu que ele foi projetado e você pega essa fala e adequa à sua vida. É algo que foi projetado para cumprir uma finalidade por um tempo. Tanto que a recomendação, se você ler no manual, diz o seguinte: "Olha, esse pneu, ele deve ser utilizado em uma emergência para que você se locomova de onde você está até o socorro". Mas qual que é a probabilidade de nós termos um problema grande agora, colocando o pneu furado lá na mala, utilizando esse step provisório durante um tempo, e esse provisório também venha a falhar, venha a furar, venha esvaziar, venha dar qualquer problema. Aí agora a gente fica parado. É onde entra a estagnação muitas das vezes na nossa vida. Por quê? Porque nós pegamos algo que é provisório, é algo para atender uma demanda específica e nós carregamos isso como se fosse algo definitivo. Como eu acabei de dizer, tá dando certo? Então a gente continua. Tá funcionando? Por que que eu preciso parar e dar atenção? Tá funcionando. Ah, afinal de contas, eu sou muito ocupado, eu sou muito ocupada. Por que que eu preciso dar atenção a isso agora? Assim que eu tiver um tempo, eu dou uma atenção a esse ponto. Porque a vida espiritual do indivíduo, do ser humano, nossa, de uma forma geral,
Ela tá tão vinculada a tudo de não eu não consigo, sinceramente, para você que está assistindo esse vídeo, eu não consigo separar a vida espiritual das demais áreas, não tem. Minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida financeira, meus relationship, meus network, não, não existe isso. Porque ela vai te dando sinal. Quer ver um exemplo bem prático sobre isso? Você vai fechar um negócio, ou você vai para um ambiente, ou você está com pessoas e automaticamente você não consegue sentir paz. Porque a paz, ela é um termômetro para tudo na nossa vida. Então, às vezes, nós podemos fazer algo e fica gritando aquele incontentamento sobre algo, sobre alguém, sobre um lugar, sobre um objeto. Não é superstição. Mas é automaticamente a sua vida, a nossa vida espiritual, acendendo um alerta de que nós precisamos dar atenção ao que realmente precisa dar atenção naquele tempo, naquele tempo. Então, o fato de que está funcionando não significa que está tudo bem. Como nós utilizamos agora, nós falamos o exemplo do step lá. Está funcionando, mas está funcionando por um tempo. Tá funcionando, mas ele foi projetado, nós fomos projetados para estarmos conectados diretamente com o nosso criador. O vazio que você sente, que eu sinto, que nós sentimos, a necessidade de estarmos conectados a algo ou a alguém, isso está vinculado diretamente à nossa base espiritual, porque se a Bíblia vai dizer, as Escrituras Sagradas vai dizer, em João 15:5, que a gente não consegue fazer nada, o nada é nada mesmo. O nada não é nada, mas até aqui eu consigo, é nada mesmo. E pasme, tá dando certo. Tem algo que está dando certo para você, mas era para estar caminhando em excelência. Tem algo que eu gosto muito, nós falamos aqui no canal, é que o bom, ele ocupa lugar do ótimo, o bom, ele ocupa o lugar do excelente. E aí o que que acontece? Nós estamos caminhando de qualquer jeito e tá bom. Só que o lugar que nós temos não é o bom, o lugar que nós temos é a plenitude, é a excelência. Mas como é que nós vamos ter acesso a esse conhecimento, a essa informação, que nós não chegamos ainda aonde nós fomos projetados, programados, estabelecido por Deus para chegar, se nós não tivermos conectado diretamente com Ele, porque é Ele que vai dizer para nós aonde nós até onde nós devemos estar, até onde nós devemos permanecer e continuar. A Bíblia, ela é um manual de vida para todos nós. É a Bíblia que estabelece em ordem, padrões para todos nós. E a Bíblia diz que o Senhor, ele estabelece: "Eu é quem sei o pensamento que tenho de vós". Sou eu que sei. Ainda falando sobre o pilar da vida espiritual, você que está assistindo esse vídeo, para e pensa. Você está aonde você deveria estar? Você não precisa responder. É uma pergunta que você precisa refletir dentro do contexto. Você está aonde você foi projetado, aonde você nasceu para estar? Você está cumprindo o propósito no qual você foi chamado? Ou você está apenas sobrevivendo? Ou você apenas está vivendo bem? Não, Danilo Alberto, eu estou vivendo bem. Ó, esse canal Liderança com Propósito, ele é muito bom, ele me ajuda, mas eu não, eu estou vivendo bem.
Isso que você está falando aí, isso pode servir para algumas pessoas, mas não é o meu caso. Aí entra aquela questão que nós falamos anteriormente sobre enganar por um tempo ou enganar por um tempo todo. Experimenta. Uma das coisas que nos faz crescer, prosperar e avançar em todas as áreas da nossa vida é nós sermos sinceros. Mas essa sinceridade é uma sinceridade conosco. Não é você ser sincero com a tua esposa, com o seu marido, com o seu líder espiritual, com os seus filhos, ou com os discípulos que você tem, com as pessoas que te seguem, ou você que é influencer e está assistindo esse vídeo, não é para os seguidores que ditam o que você tem que falar, o que você tem que vestir, porque hoje muitos têm vivido, na verdade, com o propósito do que os seguidores estão falando, do que as pessoas que dão like, que curte, que compartilha, estão falando. Mas responde para você, você já tentou ser sincero com você mesmo? Esse é o canal Liderança com Propósito, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.